Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de introdução a Neo Blockchain. Hoje nós vamos falar de um contrato que é muito usado, que é o contrato de token, né? A gente vai falar sobre esse conceito também de token e também necessariamente falar também um pouco de como que geralmente é organizada a criação desses contratos, incluindo a captação de recursos que chama de ICO, né? Já vamos começar com um exemplo bem prático, né, usando a ferramenta do Neo Compiler Echo para a versão 2 Legacy, né, do NEL, e a linguagem C Sharp. Então, nesse contrato inteligente, que é uma extensão daqueles contratos que a gente viu nas aulas anteriores, a gente só vai aumentando o número de dependências aqui, né? Agora já temos 6 aqui, né? Que incluem o próprio sistema, né, do framework de desenvolvimento, você tem coisas da blockchain, que está no Service New, coisas do sistema, né, e outras coisas de C Sharp básica aqui, como a parte numérica, que vai ser bem importante para entender essa aula. Quando a gente fala de token, né, em geral a gente está falando de um token fungível, né, que é uma ficha digital. Por que fungível? Porque você pode pegar 3, 4 unidades daquele token e juntar, né, você pega 3 unidades mais 4 unidades e faz, né, um token de 7 unidades. Né. Isso acontece com dinheiro, por exemplo. Você pode juntar R$ 5 mais R$ 5 e fazer R$ 10, por exemplo. Né. Mas no caso de tokens não fungíveis, que a gente inclusive vai ver mais para frente, é um conceito um pouco diferente, né? A gente não vai abordar nessa aula, mas já é interessante vocês entenderem, pelo menos por alto conceito, que os tokens não fungíveis são como se fossem casas, né? Bens, assim, que você tem uma casa, outra casa, você não pode juntar as duas casas e fazer uma casa, né? Digamos que elas estão, né, em uma distância longa, ou seja, são entidades separadas. No caso dos tokens fungíveis, não, né? Então, por ser fungível, a gente geralmente trabalha com casas decimais e, seguindo aí a lógica do Bitcoin, a gente também usa 8 casas decimais, né, que a gente chama de Satoshi. Né? Então, por exemplo, quando você fala que tem uma unidade do token, né, e você tem duas fraçõezinhas dele, né, é como se você tivesse um Bitcoin e 2 Satoshis. E essa lógica se aplica aos demais tokens. Né? Então, a comunidade de blockchain em geral adota esse padrão de 10 elevado a menos 8, né, ser chamado de Satoshi, né, em homenagem ao criador do Bitcoin. Esse token, então, ele segue padrão que a gente chama de NEP5, na rede do NEO V2 Legacy, né, e NEP17 na rede do NEO 3, que entrou no ar agora em 2021. É equivalente ao token ERC20 do Ethereum, que é o token também mais conhecido, e no caso de padrão non-fungible, né, você tem NEP11 no NEO e ERC721 no Ethereum. Isso aí a gente vai ver numa outra aula. Então, quando a gente fala aqui de um token, na verdade a gente está falando de 100 milhões de satoshis daquele token. Então, vamos lá. A gente está fazendo um contrato, está no namespace New Smart Contract. A gente tem vários métodos agora, né? Então, assim, inicialmente demos nome para o contrato. Isso aqui não faz diferença. Chama oferta inicial de fichas, né? Que é o nome do nosso contrato de token aqui. A gente precisa de dar um nome, né? Que eu coloquei o nome token da turma de blockchain. Um símbolo, geralmente são 3 ou 4 caracteres. Geralmente são 3, está em mais geral, mas botamos 4 aqui, ó. TDTB, token da turma de blockchain. O dono desse token, né, é o cara que vai receber os fundos, né, que pode ser uma entidade, que pode ser single sig, multisig, né, está representada por esse endereço aqui, que no caso é o endereço de single sig. Né. Estamos dizendo que esse token tem 8 decimais, ou seja, você pode fracionar ele até 8 casas decimais. E falando um pouco dessa questão de casa decimal, como a gente falou ali de Satoshi, por que a gente lida então com as casas decimais ao invés de usar o número fracionário, né, tipo float, né, que a gente programa geralmente? Porque float, né, floating point, assim, em geral tem um problema de precisão. E a blockchain, ela trabalha com precisão perfeita, né? A gente tem que ter uma garantia ali de precisão. Então, por isso, a gente, ao invés de trabalhar com uma fração, um número e várias fraçõezinhas, a gente trabalha logo com o valor menor. Então, quando você fala que tem, de fato, um token, por isso que eu estou falando, você tem 100 milhões de satoshis daquele token. Então, tudo vai ser um número muito grande, né? Então, ou seja, esse fator aqui desse contrato está definido de acordo com esse 8 aqui, né? E também está definido aqui o fator usado para a conversão do token nativo, que vai ser usado para captação de recursos. Nesse caso aqui, a captação de recursos vai ser feita até com o próprio token nativo do NEO, né? E no caso da rede do Ethereum, costuma fazer muito em Ether, né, na rede lá da rede, no token da rede, que é a maneira, digamos, do emissor desse token, né, se capitalizar no projeto. Então, aqui a gente tem algumas outras variáveis, como por exemplo, essas aqui são importantes, que é o tempo inicial da oferta, que eu coloquei até para o dia de hoje, 10/1/2022, e o final da oferta, que está até uma semana,
né? Lembrando que isso aqui está rodando no meu próprio computador, né? Isso aqui não tem nada de, né, de uma rede realmente pública, né? Mas ensinando a vocês como que é feito, né, e quais são os problemas de segurança, né, desse tipo de abordagem. Então, alguns fatores aqui também de troca, ou seja, quanto que você vai, dado que você recebe X do token nativo, né, da rede, quanto que você vai dar em troca daquele token. Aí você decide esse fator. É claro que esse curso não tem nada a ver com essa parte mais de economia, né, mas, enfim, é importante vocês saberem que tecnologicamente é aqui que a gente coloca essas variáveis, né. Então, toda vez que uma transferência acontecer, que é o método mais importante, né, de um token, né, se espera que possa poder trocar, né, uma ficha, né, traduzindo aí para o português, ou seja, você pode pegar essa ficha, né, e entregar ela para alguém, né, e receber um benefício por aquela ficha, né, ou usar ela para algum propósito específico, que a gente chama de ficha de utilidade, né, token de utilidade, né. Toda vez que isso acontecer, então, a gente vai emitir uma notificação, que está aqui no formato de evento, para que todos os explorers, né, que são softwares que ficam monitorando a rede, percebam que aconteceu uma transferência e informem, né, as interfaces gráficas, né, todos os sistemas que dependem disso para saber que aconteceu uma transferência. Né. Uma outra alternativa é você ficar sempre monitorando a rede e ver todos os efeitos, né, dos armazenamentos na rede, mas é uma coisa impraticável. Então, assim, o mais fácil é você seguir os eventos, né? Por isso que é padronizado, existe esse padrão NEP5, né, ou NEP17, que diz que deve haver um evento de transferência toda vez que você fizer a transferência para alguém. Existe aqui um evento também de refund, que é uma característica bem clássica da rede da NEL2, que usa o modelo de UTXO para, que a gente viu também em aulas anteriores, né, que é Unspent Transactions, Transaction Outputs, que significa o seguinte, que quando você envia uma certa quantidade usando esse modelo de UTXO como um token nativo, é muito difícil você, quer dizer, não é possível você alterar, né, os destinatários daquela transferência naquela própria transação. Então significa que se alguém te mandar a mais ou a menos do que você espera, né, no caso de a menos tudo bem, você pode rejeitar, mas a mais, você não tem como devolver imediatamente aquele token para a pessoa. Isso na rede do NEL2, né? Pela segurança do TXO. Então, ou seja, você emite um evento de refund para que off-chain você resolva isso e faça o refund para a pessoa. Né? Essa é uma das razões, inclusive, da rede do NEL3 usar modelo de contas, não baseado em UTXO, né, que tem suas vantagens. Nesse caso, você conseguiria fazer o refund, né, no caso da rede do NEL3, quando a gente vê isso, mas tem menos segurança, quer dizer, é mais difícil rastrear, né, a origem de cada fundo. Né? O TXO é um modelo muito bom para isso, por isso, inclusive, que o Bitcoin usa. Né? Então, aqui nós temos essa guarda aqui, que caso esse contrato seja executado em modo de verificação, você vai verificar se o owner, que é aquele cara que a gente definiu ali em cima como proprietário do contrato, se ele assinou essa transação em modo de verificação, e aí se for o caso a gente autoriza a operação de verificação, que em geral leva a possibilidade do owner conseguir sacar esses fundos do contrato, né, os fundos de valor nativo, não o token, né? Então, ou seja, o token ele emite para a pessoa, guarda no próprio contrato, e os tokens nativos que são usados durante o ICO, ele pode capitalizar desse jeito. Né? Ele pode buscar e fazer o que quiser com ele. Aqui a gente não colocou também nenhuma restrição de tempo para fazer isso. Né? Você poderia botar condições de tempo também, né, para ele tirar isso. Então, toda a lógica aqui é possível de adaptar. Em geral, quando a gente fala então de contrato inteligente, a gente está falando desse trigger de aplicação. Né? Esse trigger de aplicação vai até aqui o final. Né? Então, nesse trigger de aplicação, vem até aqui. Então, o que acontece? A gente vai chavear aqui os métodos esperados de um NEP5. Né? Esse NEP5, então, como todo contrato complexo, a gente recebe uma operação aqui e um valor arbitrário de parâmetros aqui passado como um vetor. Então, caso o usuário queira fazer a primeira operação que chama de deploy, né, não confunda com o deploy do contrato na rede, que já vai ter sido feito. Esse deploy aqui é só uma operação de inicialização, né, desse contrato. Você vai chamar o método de deploy. Se você passar o nome Mint Tokens, você vai chamar o método de Mint Tokens, que é onde você cria novos tokens. Né? Total Supply, para você saber a capacidade, né, o número máximo de tokens na rede, o nome do token, o símbolo do token. Operação de transferência, que é a mais importante, que ela precisa de 3 parâmetros. Né? Ou seja, se alguém invocar a operação de transferência, ele vai ter que passar um from, um to, né? Ou seja, de quem está saindo, para quem está indo, quanto está indo, né? E vai chamar o método transfer aqui. Um método para saber o saldo,
né? Então, ou seja, você passa, né, a conta que você quer saber e ele vai retornar também o saldo, né? Em operação que retorna os decimais, né? Esse finalzinho aqui é só para gerenciar refunds. Então, esse vídeo com certeza vai ficar longo e pode ser que a gente não consiga nem detalhar todas as operações, né? Então eu já tenho essas operações prontas aqui. E aí qualquer coisa vocês olham depois com calma assim, em texto, né? Eu vou disponibilizar esse aqui também em texto, né? Então é claro que já foi compilado esse contrato, já foi feito o deploy, na implantação na rede, né? Um contrato que precisa de storage, né? E tá aqui. Então foi feito. E aí tem várias interações que a gente vai fazer aqui na rede, mas primeiro eu quero mostrar elas aqui já no modo de atividade. Ou talvez eu mostre até no Explorer mesmo. Aqui. Deixa eu mostrar aqui logo no Explorer, né? Por isso que é legal de ter um Explorer integrado aqui. Deixa eu ver aqui qual foi a operação, né? Tem várias outras aqui que foi de antes dessa aula. Depois eu edito isso aqui ou não, né? Fica uma coisa original. Então tá aqui, vamos pegar o nome da transação. Essa aqui foi a transação de deploy, que gastou 500 gas, né? Vamos seguir por aqui que é melhor. Então essa primeira aqui foi uma operação de... vamos ver ali aqui dá para ver melhor o tipo da operação. Foi uma operação que foi invocado, né, o método name, né? Então a gente queria saber qual é o nome desse contrato, né? Isso aconteceu então no bloco 5.560. Né? Tá. E o resultado disso aqui foi o seguinte, né? Tivemos esse byte array aqui como retorno. Então, vários desses campos, né, de programação aqui, no caso do C Sharp, né, vocês vão ver que eles são equivalentes a byte array, né, a um vetor de bytes, porque o próprio número é um vetor de bytes, né, então vamos colocar esse aqui, ó. Esse aqui significa o string token da turma blockchain, tá vendo? Né, então foi no bloco 5.000 alguma coisa, né, eu não sei se eu consigo ver isso aqui certinho. Vou chutar alguns aqui, não é esse. Teve algum que foi feito might aqui. Esse aqui foi processo. Então, a próxima coisa que a gente fez aqui foi invocar o método symbol, né? Então, que a saída dele foi aquela justo que estava ali antes. Né? Então, se a gente ver nos conversores, estou fazendo bem rápido aqui, depois vocês podem tirar dúvidas. Então, virou TD-TB. Por que você tem que ter um método símbolo? Né? Porque as carteiras, né, que gerenciam, né, esses tokens, eles têm que saber qual é o nome do token, né, por exemplo, né, qual o símbolo. E aqui foi feita então a operação de deploy. Nessa operação de deploy, né, o resultado, inclusive essa é a operação mais interessante, né, que ela emitiu um evento, uma notificação aqui, ó, de transferência, né, de um certo valor. Né. Vamos descobrir aqui qual é o valor e a gente volta no código para entender esse valor. Agora, esse valor também é um hexadecimal, mas a gente tem bons conversores aqui. Nós vamos converter isso aqui. Ó, né? O que significa esse valor? Na verdade, isso aqui não era um valor, não. Ixi, tá tudo confuso aqui. Vamos botar esse aqui. Ah, tá. Esse aqui era só o valor a emissão do transfer mesmo. Né? Achei estranho aquele número gigante. Vamos lá de novo. Então, aqui no deploy, né? Por aqui, deixa eu ver. Só ficou o nome da notificação. Né? Mas se a gente vê o que passou junto aqui com essa notificação, aí teria que rastrear, no caso, a transação que isso aconteceu. Né? Vamos pegar essa pelo identificador que a gente vai mais certo aqui. Nesse caso, o Explorer ajuda a gente bem. Né? Então, a transação, que é essa transação DEA alguma coisa, né? Essa aqui. Então foi a transação que gerou os tokens, né? Então, nessa transação, por chamar operação de deploy, né, foi gerado 30 milhões de tokens, né, que foi depositado aqui para esse AK2, né, desse token TDTB, aqui, que é o token da turma do blockchain. E aí vamos ver então agora no código. Como é que isso aconteceu? Quando alguém chamou o método deploy, né, como é que a pessoa fez isso? Né? Basicamente veio aqui no invoke, né, e passou aqui, chamou, né, o método deploy. Né? Inclusive, os métodos já aparecem aqui automaticamente, né? Na caixinha de invocação. E isso é uma propriedade de você ter funções públicas aqui. Né? Então, o compilador detecta todas as funções que são públicas. Né? Ele até muda aqui Isso aqui, na verdade, era um teste. Deixa eu apagar. Isso aqui também.
ele automaticamente já reduz aqui, né, para lowercase, né, essa primeira caractere. E aí, ou seja, fica um deploy com letra minúscula, né, que é o padrão. Se você ler o padrão, né, que inclusive está aqui no site lá do NEL, né, ele especifica todos os métodos que tem que ter, né, no caso aqui o NEP17, tem o padrão também do NEP5, ele fala certinho, né, qual o nome dos métodos, por exemplo, symbols, decimals, né, então ele tem todos esses nomes aqui, por isso que tem que ser, você tem que seguir à risca isso, para que seu token seja suportado pelas carteiras, né. Então, quando você chama a operação de deploy, a primeira coisa que ele vai fazer é o seguinte, ele vai pegar o total supply, essa variável total supply dentro do storage do contrato, né? Caso ela não seja vazia, quer dizer que alguém já fez o deploy, né? Então ele cancela. Então se ele esteja vazia, é porque você de fato está na hora de fazer o deploy. Basicamente ele vai depositar, né, na posição owner, no endereço do owner, o valor de pré-ICO, que é o valor que foi acordado lá como o que vai automaticamente para o owner, quando ele criou o contrato, né, daqueles tokens. E o total supply também é setado para aquele mesmo valor, né, porque são os tokens que existem. E aqui a gente emitiu uma notificação, né, um evento de transferência, né, saindo de nenhum lugar para o owner daquele valor. E é isso que é capturado pelo NeoScan que gera esse evento de mint. Então, ou seja, ele entende que se veio de nenhum lugar e parou na mão do contrato é porque ele está sendo criado, né, aquele token, está sendo forjado. Existe então a operação de mint token. Você pode invocar passando uma certa quantidade de nels, né, e retornando recebendo a porção correspondente, né, mas esse aqui eu nem vou abordar. Tem um método mais simples aqui de total supply, que esse aqui é bem facinho da gente ver, né. Vamos lá para o activity. Então, aqui foi feito o mint, né, aqui tem um total supply, vamos ver o resultado do total supply, né. Alguém pediu o total supply naquele momento, né, e vamos ver quanto era o total que foi criado. Então está aqui de novo um byte array, esses conversores são muito úteis, né? Vamos descobrir qual é o número correspondente, né? Então, esse número é 30 o quê? Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas aqui que são Satoshi, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então tá certinho aqui, são 30 milhões, né? 30 milhões de tokens, né? Foram dados para o owner naquele momento que você fez o deploy e aí já pediu o supply era esse, né? Naturalmente, se você fizer mais mint, pode ser que você crie mais tokens, né? Depois, a gente vai fazer a operação mais interessante, que é a operação de transferência, né? Então, a gente fez uma operação que transferiu, né? Invocamos o método transfer, né, de um endereço para o outro aqui. Esse aqui é o AK2, esse aqui é o AP alguma coisa, está em script hash, né? E a quantidade está aqui. Né? Vamos ver qual foi a quantidade que a gente pediu. Né? Isso aqui basta você preencher aqui no invoke. Né? Basta escolher a função de transfer. Né? Vamos simular aqui como é que seria. Você coloca então o primeiro parâmetro, que é o endereço de origem. Você coloca aqui também o endereço de destino. O tipo disso aqui você coloca como tipo endereço. Né? Aqui também tipo endereço. E você colocaria um terceiro parâmetro aqui, que é um tipo numérico, né? Você pode fazer com número ou direto com hexadecimal, se você sentir à vontade. Eu acabo preferindo fazer pela precisão, né? E vamos conferir aqui, né? Que número é esse que a gente está falando. Então esse número aqui é 5 o quê? 5 milhões, né? Deixa eu ver. São, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas, né? Então, ou seja, são 5 unidades, né? 5 unidades vezes 10 elevado a 8. Então, essa transferência que aconteceu aqui, vamos ver como é que o Explorer interpreta ela. Né? Transfer aqui. Vamos ver, né? Vamos clicar nessa operação. Então, ela foi feita nessa transação. Né? Eu vou copiar só um pedacinho. Eu vou pesquisar ela aqui. Né? Então, tá aqui. Não, peraí. Acho que eu colei errado. Essa aqui. Beleza. Então, o Explorer... Aqui ele percebe que nessa operação foram dados 5 tokens do AK2 para o APL. Né? Então, nesse caso não é igual ao TXO, né? Você não vê quantos ficaram, quantos, né? Porque você não precisa dizer quanto tinha antes, quanto foi subtraído. Não. Né? Isso aí é só feito em código e basicamente cada usuário tem uma quantidade, né, que está guardada lá no seu contrato. Né? Então vamos ver como é que é o código do transfer agora. Né? Agora que vocês entenderam. Então basicamente...
você tem um endereço de from, um endereço de to e um valor, né? E aí você primeiro checa se esse valor é negativo, né? Ou seja, estou te transferindo menos um token. O que aconteceria, né? Eu ia subtrair de sua conta, não pode isso, né? Depois você checa se o cara que está no from, né, que está dando o token, ele autorizou, né? Ou seja, ele é uma testemunha, né? Se não for, você desiste. Segundo, se o formato está correto do endereço de destino, ou seja, se ele tem 20 bytes, que a gente espera em um script hash. Depois a gente faz o seguinte, vamos ver o saldo do from. Né? Vamos pegar quanto tinha então na posição from, né? Esse valor. Vamos ver, se o valor for inferior ao valor que a gente quer transferir, você também desiste, né? Não tem saldo suficiente. Né? Se for igual, né, o quanto você. Se o endereço de origem de destino é igual, está feito, né? Ou seja, você está tirando de você e mandando para você mesmo. Né? Nesse caso aqui, ele nem emitiu uma notificação. Se o valor do from, quanto o from tem, for a mesma coisa que ele está dando, por exemplo, ele tem 7 tokens, está dando 7 tokens, nesse caso você pode apagar a entrada correspondente ao from, porque manter uma entrada, né, nesse sistema de chave-valor dentro do contrato inteligente, que vai ser uma entrada vazia, né, lembrando que o número 0 equivale a vazio, né, ou seja, é um byte array sem nenhum elemento, né, nessa codificação de big número, né, de big number. Então, é melhor apagar a entrada, né, que você economiza mais em espaço do contrato do que manter uma entrada vazia, né, que é equivalente ao 0. Mas se você quiser manter, pode manter também, só é um desperdício de espaço, né, para a blockchain. No caso do Neo3, é considerado né, para incentivar essa prática, né, são cogitados meios para dar um benefício para quem usa muito delete. Né? Então, ou seja, sempre que você perceber que não vai usar mais alguma entrada, né, use, né, e existe essa discussão na comunidade, né, para dar benefícios para quem faz isso. Então, agora, caso você, né, já tem um valor no from que é suficiente para pagar esse valor da transferência, basta atualizar ele. Então, a gente vai ir no campo from, vai falar que o valor dele é o que tinha antes, menos o que foi transferido. Isso aí é o novo valor dele. Isso aqui agora a gente vai acertar a saída. Para acertar a saída, né, para o destinatário, a gente pega quanto o destinatário tem. Né? Lembrando que se o destinatário nem existir nesse contrato, né, o sistema vai retornar um string vazio, né, um byte array vazio, que é equivalente a 0. Então, ou seja, por padrão, é como se todo mundo, né, já tivesse 0 daquele token, né, mesmo sem estar escrito isso lá no contrato. E aí, na posição do to, né, ou seja, o destinatário, você vai colocar naturalmente quanto tinha antes, mais quanto foi transferido. Né? Então é uma lógica até bem simples, né? Ou seja, você tira do from a quantidade que está sendo transferida e simples assim exigem, né, muitas linhas de código, né? Na verdade, assim, é até um contrato enxuto perante, né, o contratos aí mais complexos, mas como devido à imutabilidade, né, dos contratos na blockchain, você tem que fazer o mais sucinto possível, né, e o mais seguro possível, porque você coloca isso na rede e não consegue mais alterar, né? A não ser que você use alguma técnica mais avançada de migração, né, que vários contratos nem usam, né? Até por uma questão de segurança também, para você dizer que nem tem capacidade de alterar o código daquele contrato, né, que é o ideal. Né? Então, ou seja, tem que verificar bem esse código para não passar erro, porque depois você não consegue mudar esse código. E aí você vai emitir um evento e de from para o to foi passado tal valor, que foi o que gerou no Explorer essa interface aqui, né, com o usuário. Né? Beleza. Vamos ver então mais métodos, né? A gente já viu alguns ali, já vimos o deploy, né? O mind pulamos, né? Mas assim, basicamente a gente pode até ver rapidamente aqui também, né? Só não vou detalhar porque isso é um pouquinho mais complexo, mas não o processo de enviar aqui é tranquilo, mas o processo de buscar o token não é tão trivial, né? Devido ao modelo do TXO, como eu falei. Então, se você quiser dar um mind, basta tirar todos os parâmetros aqui, né? E anexar a quantidade de gas ou de new que você quer aqui. Né? É diferente de taxa de rede. Nesse caso, você está anexando uma transação para enviar para aquele contrato. Né? Então, você invoca o contrato e ainda manda um recurso. E aí, com esse recurso recebido pelo contrato, ele vai calcular quantos tokens você faz jus. Ele vai te entregar esses tokens e guardar no seu próprio endereço lá dentro do contrato. Né? Mais alguma operação, saldo, né? Balance off. Então, se você quiser saber seu saldo, né? Você poderia ir direto num storage query aqui, por exemplo, e buscar o conteúdo, né, daquele
contrato, mas isso não é muito padronizado porque a pessoa pode usar prefixos, né, por uma questão de segurança, né, e não guardar diretamente o valor como a gente está fazendo aqui. Então é uma boa prática usar prefixos, inclusive, né? Então está aqui um exemplo de uma função de balanço, de saldo, né? E aqui está o contrato do AK alguma coisa, mas em script hash, né? Então ficou assim. Então o resultado do saldo dele nesse momento foi esse número aqui, né? Vamos ver que número foi esse. Então esse número, lembrando que ele tinha criado, né? A gente pode voltar ali para conferir o comecinho, né? Ele é criado 30 milhões de tokens, né? Então depois ele deu 5 para a PL, então ele ficou com 29 milhões 999 e 995, né? Poderia ter dado uma fraçãozinha também, se ele quiser, uma unidade, um satoshi, que só ia decrementar um aqui. Ou seja, essa estrutura de Big Integer é muito boa, porque, né, você pode botar um número gigantesco aqui, ó, e ele simplesmente, né, ele aceita, né, números muito grandes e até 256 bits, né, que são 32 bytes. Né. Isso é 8 vezes maior do que os ints normais de computador, que são de 4 bytes. Então, essa função também foi feita. Vamos voltar aqui só para entender rapidamente aqueles 30, né, de onde que surgiu aqueles 30 alguma coisa, né, tá vendo aqui, ó, o valor de 30 milhões está aqui, né, como um pré-ICO cap, ou seja, que vai ser dado, né, no começo, né, vezes o fator, né, porque são 30 milhões multiplicado por 10 elevado a 8, né, porque são 30 milhões de unidades, né, cada unidade tem 10 elevado a 8 satoshis, então é aqui que foi colocado. E aí você pode também rechear essa lógica aqui, né? É claro que eu não vou passar por todas as linhas de código agora aqui, né? Tem que olhar com calma, mas você pode rechear com lógica que você preferir, né? Você pode botar várias lógicas aí no seu token de utilidade, né? Se você fizer ele ligado, digamos, a um jogo, né? Você pode dar benefícios, né? Você pode colocar prazos, né? Você pode colocar para que, né? Se a pessoa, sei lá, gerar esse token em um certo período, você dá um benefício, depois você muda esse benefício. Então, ou seja, todas essas questões de ordem mais econômica são possíveis, né? Mas assim, aqui eu estou mostrando como codifica, né? E aí com isso, esse inclusive é o exemplo oficial, né, que está lá no site da New Blockchain, versão 2. Bom, espero que tenham aprendido, né? Estou tentando fazer esse vídeo o mais curto possível, né? Depois olhem com calma o código. E é isso aí. A gente se fala aí numa próxima aula.